Olá, bem-vindo ao curso avançado do Apocalipse. É um prazer ter você aqui conosco e a partir de agora você já sabe, nós vamos estudar a Bíblia, estudar o livro do Apocalipse juntos, capítulo a cada semana. Você que já vem acompanhando a nossa série, nós já viemos estudando, estamos iniciando hoje o capítulo 7 e 8 de Apocalipse. Quero lembrar vocês, quem participa conosco aqui também é o jornalista Felipe Lemos. Tudo bem, Felipe? Tudo bom, Liane? Que bom poder continuar estudando a Palavra de Deus, né? E hoje, na verdade, o 8 e o 9, né? Perfeito, 8 e 9, já estudamos. O 7 nós fizemos já um bom resumo, inclusive, né? É verdade. 8 e 9 fala sobre exatamente trombetas. Isso, exatamente. Muito e bem. aí vamos explicar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre esse assunto hoje, né? Vamos lá. Lembrando que você, de repente, está chegando agora, não assistiu os outros vídeos, é só acessar lá, apocalipse.com, e você vai ter acesso a todos os vídeos da série, todos esses capítulos que nós já estudamos. E para você que já está conosco também, lembrando que nós deixamos ali os PowerPoints para você de repente reestudar ou compartilhar esse estudo, essa classe especial sobre o estudo do Apocalipse com mais pessoas, talvez usarem na sua igreja ou para intensificar mesmo o seu estudo pessoal com Deus. Bom, antes de começar, vamos fazer uma oração? Vamos orar, Liane. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de estudar a Sua Palavra, de compreendê-la, de amar o estudo da Sua Palavra e de compartilhar também com as pessoas que estão perto da gente. Que cada um que está sintonizado, conectado aqui, possa sentir cada vez mais vontade de se aprofundar no estudo da Sua Palavra, para crescer espiritualmente e principalmente para conhecer mais sobre o Senhor e se preparar para viver um dia eternamente com o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Bom, vamos deixar agora que o Felipe introduza e fale sobre os capítulos 8 e 9 do livro de Apocalipse. E na volta a gente conversa um pouquinho sobre indicação de leitura, né, Felipe? Sim, hoje tem uma indicação bem legal. Vamos lá, é com você. Obrigado, Liane. Que bom poder continuar estudando a Palavra de Deus, do livro do Apocalipse, capítulos 8 e 9. Vamos começar pelo capítulo 8. Lembrando que nós já fizemos um resumo, né? Num dos estudos que fez do 1 até o 7, tem um resumo, então uma ideia, você pode assistir a esse resumo, pode ver o PowerPoint, pode ter esse contato e entender um pouco do que falamos até o capítulo 7. Vamos então ao capítulo 8, falando das 7 trombetas. Vamos começar lendo então Apocalipse capítulo 8, versos 2 a 6. Por que do 2 a 6? Porque o capítulo 1 nós já estudamos, fala especificamente sobre o 7º selo, nós já fizemos um estudo e já explicamos o que significa. Então nós vamos agora ler a partir do verso 2 até o 6. E eu quero lembrar de algo muito importante. Deixe as suas perguntas. Faça as suas perguntas. Algumas perguntas exigem uma resposta um pouco mais complexa, pode demorar um pouquinho. Outras são mais simples e podem até acabar sendo respondidas durante o estudo. Então eu encorajo você a deixar perguntas, porque é assim que a gente aprende. Eu não sou dono da verdade, eu não sou uma pessoa que tem a pretensão de saber tudo a respeito de profecias. Eu estou estudando bastante também, sigo estudando e encorajo você, animo você a ser um estudante permanente da palavra. Aquele que diz que já sabe tudo, geralmente tem necessidade de saber um pouco mais e de buscar mais o conhecimento da palavra de Deus, porque Deus promete revelar, Deus promete dar capacidade de você compreender aquilo que é essencial para o seu desenvolvimento espiritual, para a sua conexão com Deus, né? Então vamos lá. Apocalipse capítulo 8, versos 2 a 6, o texto diz assim: Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas preparavam-se para tocar. 7 trombetas, 7 anjos especiais encarregados de anunciar uma nova série de ais ou de avisos, né, para os habitantes da terra com trombetas. Eles anunciam juízos de advertência.
É mais ou menos aí que a gente vai conversar um pouquinho. Contexto. Então, estou dando um pouquinho de contexto do livro do Apocalipse, capítulo 8, 7 trombetas, os versos 2 a 6. É uma espécie de uma introdução à descrição das trombetas que vai vir na sequência. O que temos ali? Há um outro anjo com incensário de ouro junto ao altar de sacrifício, provavelmente. Então, está falando de altar de sacrifício. As referências eu não vou ler todas, nem vou ler a maioria. Você pode olhar depois, Levítico capítulo 10, verso 1, 2 Crônicas capítulo 4, verso 22. Temos então as orações dos santos que pedem justiça e juízo em alusão aos mártires do quinto selo. Vamos lembrar lá do quinto selo, de Apocalipse 6, verso 10, havia um clamor: quem vai nos libertar? Quem vai vingar o martírio dos santos? Então aqui, de certa maneira, nas trombetas nós temos uma introdução que apresenta uma espécie de uma resposta da parte de Deus, porque o incenso sobe como oração, sobe a Deus, e aí Deus vai dar uma resposta, ele vai mostrar, por meio das trombetas, de que maneira ele vai atuando ou atuou ao longo da história, para, digamos assim, mostrar que ele está atento às necessidades do seu povo, do povo que é fiel a ele, e o que acontece com aquele que não se mantém fiel, com aqueles que em todas as épocas não se mantiveram fiéis também, certo? O anjo atira o incensário em chamas até a terra, simboliza que as preces são respondidas, e portanto segurança de que Deus as ouve e as responde. As trombetas nesse caso seriam a resposta divina ao que ocorreu no tempo dos selos. Isso é muito interessante. Os selos e as trombetas, para muitos autores, elas têm uma conexão muito importante. Então, nos selos você tem, digamos assim, as ocorrências que aconteceram ao longo da história da igreja cristã e do povo de Deus, e como isso nas trombetas se torna uma espécie de uma resposta de Deus, digamos assim, mostrando ao longo da história como é que Deus foi agindo. Então, se tratam de períodos iguais, mas com características diferentes, ênfases diferentes, tá? Aqui a gente viu um pouquinho ali da imagem do sacerdote no santuário. Lembrando sempre que as imagens que são tiradas aqui, são apresentadas em Apocalipse capítulo 8, são extraídas do santuário. Então João está fazendo uma referência sempre ao santuário. Por isso que a gente lê Levítico, lê Hebreus, são livros que falam muito do santuário. Finalmente houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Aqui nós temos um paralelo com a aparição de Deus no Monte Sinai. É a mesma coisa que aconteceu no Monte Sinai. Êxodo capítulo 19, 16 a 19 vai falar disso. Um fenômeno que representa a resposta que Deus está por dar. Então, quando a gente vê esse cenário dos versos 2 a 6, nós vemos que Deus se manifesta para responder, para atender. Ele é um ato da parte de Deus. Então, por isso que fica mais fácil de compreender o que são as trombetas. Elas não são simplesmente símbolos aleatórios. Elas têm um contexto. O contexto é: Deus vai responder, Deus vai se manifestar, e isso acontece ao longo da história, certo? Então há uma introdução à descrição das trombetas, que é a aparição de Deus. Por isso vozes, trovões, relâmpagos, toda uma manifestação que você tem como referência o livro de Êxodo, quando Deus apresenta-se no Monte Sinai e vai, então, dar ao povo a lei. Então tem toda uma semelhança, existe um paralelo muito importante, tá? Só para a gente entender o contexto. Essas imagens aqui que aparecem dos versos 2 a 6 não são à toa, elas têm um propósito, elas querem mostrar que Deus vai se manifestar. A apresentação do incenso sobre o altar de ouro, no verso 3, que a gente leu, e o ato de jogar fogo sobre a terra servem de sinais para que os 7 anjos toquem as suas trombetas e proclamem os ais enviados à terra e seus habitantes. Resposta por conta, então, da oração. O mesmo aconteceu no livramento do Egito. Um outro paralelo também, Êxodo capítulo 3, verso 7. Pelo contexto, o propósito, então, das trombetas, conforme o capítulo 9, versos 20 e 21, a gente não leu ainda, mas vai ler, é o de retratar o julgamento dos inimigos de Deus e dar oportunidade de arrependimento, ainda que isso acabe não sendo possível. São juízos preliminares que preparam o caminho para as pragas que vão aparecer no capítulos 15 e 16. Então, trombetas não são pragas. Trombetas são juízos, seriam uma espécie de juízos preliminares, avisos ao longo da história do que poderia acontecer. Não é à toa que as imagens que vão aparecer nas trombetas têm muita semelhança com
as pragas. Não é à toa isso, mas elas não são não são o mesmo período. As pragas acontecem em outro período diferente do período das trombetas. Vamos lá. Diferença básica entre selos e trombetas. Selos, o foco geral é na humanidade com as pragas naturais e corpos celestiais ligados apenas ao sexto selo. No caso das trombetas, o foco é nas pragas que afetam o mundo natural da primeira à quarta trombetas, enquanto a quinta e a sexta trombetas, na quinta e na sexta trombetas, o foco é nas pragas que afetam a humanidade. É diferente. Outra diferença, no caso dos selos, a preocupação do conceito dos selos é quanto ao povo de Deus e seu destino no mundo que se opõe ao Evangelho. Então a preocupação dos selos é com o povo de Deus. Como é que eles se desenvolveram? Lembra que nos selos a gente falou sobre aqueles que olharam os episódios anteriores, podem depois revisar. Nos selos aparece como o Evangelho começou a ser pregado, as dificuldades que ele enfrentou, o martírio, a perseguição. Então, os selos enfatizam como o povo de Deus se desenvolve. Nas trombetas, é o julgamento daqueles que se opõem a Cristo. É uma outra ênfase, mas é o mesmo período. Muda a ênfase, mesmo período. Opondo-se ao seu povo e à sua mensagem. O toque das trombetas no Antigo Testamento sempre significou intervenção de Deus na história. Isso é bem interessante. Para a batalha, né, Juízes 3:27, para anúncio da coroação de um rei israelita, no caso da coroação de Absalão, filho de Davi, segundo Samuel capítulo 15, verso 10, para chamar o povo para uma reunião, também é outro aspecto interessante, Números capítulo 2, verso 10 a 7, para advertir sobre um perigo próximo, Ezequiel 33, 2 a 6. Interessante, né? Para advertir sobre um perigo próximo. Não sei se vocês já leram esse texto, é bem interessante, Ezequiel 33, verso 2 a 6. Veja só o que diz na minha versão. Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhe, quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites e o constituir por seu atalaia ou mensageiro, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar ao povo. Se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Aí continua. Então, a trombeta era tocada para avisar sobre algum perigo próximo. De certa maneira, nós temos um paralelo bem interessante com as trombetas do Apocalipse. Então, não é à toa que a figura que aparece é de trombetas. É aviso, é anúncio, é advertência. Algo vai acontecer, mas você está sendo avisado. E esse aviso aconteceu ao longo das épocas. Trombeta era um instrumento sagrado, né? E normalmente apenas os sacerdotes as tocavam, então tem um caráter muito sagrado. Números 10, 8 a 10 vai falar disso, né? As referências todas estão aí do que eu estou falando, né? A indicação de aparecimento de Deus no Antigo e no Novo Testamento, Êxodo, Sofonias, Mateus, Coríntios também. Está aqui uma imagem para a gente ter uma ideia, né? Ponto de partida, então, das trombetas, a cena introdutória das trombetas de Apocalipse 8 está ligada ao serviço diário, o serviço do sacrifício diário do santuário chamado Tamid. O serviço da tarde ele se anunciava ao toque das trombetas. Depois que o cordeiro era sacrificado e havia sido colocado sobre o altar do holocausto e o sangue era respingado sobre a base do altar, o sacerdote levava o incensário de ouro ao interior do templo e oferecia incenso sobre o altar de ouro no lugar santo. Interessante, então, havia primeiro o quê? O sacrifício, né? E depois o sangue daquele animal que era sacrificado era respingado, e aí então o sacerdote levava o incensário de ouro com incenso, aquele aroma suave, representando que as orações na intercessão. Primeiro acontecia o sacrifício, tinha que haver primeiro o sacrifício, depois é que vinham as orações para o intercessor, né? Esse caminho existia dentro do santuário, e é muito importante porque ele é confirmado no livro do Apocalipse. O período das trombetas então começa depois da morte de Jesus, do sacrifício expiatório, portanto, seguindo a ordem ali. Por isso podemos concluir que os 7 selos e as 7 trombetas se referem ao mesmo período histórico. Vamos então à primeira trombeta, Apocalipse 8, verso 7. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. Aqui é inevitável você lembrar da 7ª praga do Egito.
granizo misturado com fogo. Êxodo do capítulo 9, 23 a 25 vai relembrar a gente disso. A imagem usada para juízo contra nações em oposição a Deus. Neste caso de Isaías, o texto de Isaías é contra a Síria. Então a primeira praga, ela tem a ver, a primeira trombeta, falei bastante de pragas, a primeira trombeta, ela tem a ver com o juízo contra as nações que oprimem o povo de Deus. Lembra que lá no primeiro selo mostrava como é que o povo de Deus se desenvolveu e o cristianismo. Aqui está mostrando na primeira trombeta como que as nações que se opunham ao povo de Deus sofrem. Então, essa é a primeira trombeta, esse é o sentido da primeira trombeta. É interessante, um estudioso, Ranko Stefanovic, ele comenta que é interessante o fato de que Babilônia simbólica, o sistema político e religioso contrário a Deus, divide-se em 3 partes quando Deus envia juízos contra ela. Isso está em Apocalipse 16, 19, nós vamos estudar com calma isso ainda. Só que disso é possível concluir que o fato de as trombetas atingirem a 3ª parte pode ser uma referência a uma porção do reino de Satanás atingida. Né? Uma porção atingida, né, do reino de Satanás. Por isso que fala de 3ª parte ali. Tá? Foi queimada a 3ª parte. Pode ser uma alusão a isso. Alguns podem querer ter uma outra interpretação, mas essa é bastante plausível, porque ela está ligada a Apocalipse 16. Então, a ênfase da primeira trombeta é nações que se opõem a Deus, ou sistemas que se opõem a Deus, qualquer poder que se opõe a Deus, ele recebe um forte juízo de arrependimento, que é essa saraiva, esse granizo caindo, né? Então, essa é uma primeira advertência, tá? E aí temos a questão da árvore, né, que fala quem é a árvore, a erva verde. Geralmente na Bíblia a árvore é apresentada como um símbolo do povo de Deus. Jeremias e Ezequiel, que é a ideia que foi confirmada por João Batista. Jesus mesmo comparou árvores ao povo judeu, e Jesus era a madeira verde nesse caso, e os judeus apóstatas o lenho seco, mas todos eram árvore, né? Então tem uma alusão bem clara. Há evidências, então, de que a primeira trombeta se refere às consequências dos que crucificaram a Jesus e se opuseram ao Evangelho, principalmente no quê? No primeiro século. Então, por isso que nós falamos que há um paralelo com o primeiro selo. Mesmo período, ênfase diferente. ênfase aqui, no quê? No que aconteceu para os que crucificaram Jesus. Tiveram consequências, aqueles que não só crucificaram Jesus, mas mais tarde, aqueles que se opuseram ao Evangelho no primeiro século, né? Inclusive com a destruição de Jerusalém em 70. Aqui tem uma imagem. Ok? Primeira trombeta tem essa ênfase. Segunda trombeta, versos 8 e 9. O segundo anjo tocou a trombeta e como que grande montanha ardendo em chamas, foi atirada ao mar, cuja 3ª parte se tornou em sangue. E morreu a 3ª parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a 3ª parte das embarcações. Sempre 3ª parte. Por isso que aquele argumento de Stefanovic faz muito sentido. 3ª parte, porque se você quiser achar literalmente o que vai ser, você vai ter dificuldade. Agora, se você entender que se a 3ª parte pode estar ligada ao fato de que em Apocalipse 16, 19, os três poderes satânicos que são apresentados ali, eles são destruídos por Deus ao final dos tempos, né? Então, essa relação parece muito mais plausível. Vamos lá, segunda trombeta. Monte em chamas e jogado ao mar pode ser uma alusão à antiga Babilônia, do Antigo Testamento. Jeremias 51, 25 vai falar disso. E uma conexão com Apocalipse 18, verso 8, dá uma explicação bem interessante. Na época em que foi escrito o livro do Apocalipse, o termo Babilônia se referia ao Império Romano. Isso é muito interessante. Você já leu sobre isso? Menção está em 1 Pedro, capítulo 5, verso 13. Vamos ler. 1 Pedro 5, verso 13. Diz assim, aquele que se encontra, são conselhos finais que Pedro vai dar, né, saudações e bênção. E aí no verso 13 ele diz assim, aquela que se encontra em Babilônia, também eleita vos saúda como igualmente meu filho Marcos. Ora, que Babilônia Pedro poderia estar falando? A Babilônia literal? Pouquíssimo provável. Ele poderia estar falando que alguém estava morando nas ruínas de Babilônia, lá na Mesopotâmia. Muito pouco provável. Aqui já havia um entendimento de que ele estava falando de aqueles que moravam em Roma. Então é interessante que há uma associação do Império Romano à Babilônia. Apocalipse 17, 18, ele também tem uma ênfase. A gente não estudou ainda esse capítulo aqui, mas vale ler esse texto.
A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Ele fala de Roma. E faz alusão à mulher de Apocalipse 17, que é uma mulher que representa o sistema de Babilônia, que é contrário aos princípios de Deus. É um poder político e religioso que é contrário ao povo de Deus. A gente vai detalhar mais isso à frente, quando entrar na parte escatológica, o tempo do fim do livro do Apocalipse. Vamos lá. Depois da queda de Jerusalém, a cena da segunda trombeta mostra uma escala maior de destruição. Foi o fim do Império Romano. O juízo lembra a primeira praga do Egito. Sangue simbolizando extermínio humano e embarcações pode ter relação com o fim do poderio econômico. Queda de Roma Ocidental em 476. Aqui já é quase quinto século. Então você já passou o tempo. Segunda trombeta vai mostrar ênfase no quê? No aviso, na advertência do que acontece aos inimigos de Deus. Império Romano que perseguiu, que em duas fases tentou acabar com aquilo que Deus deixou dos ensinos, né? Não se esqueçam que o Império Romano ele persegue sistematicamente, né? A gente viu isso nos selos. Depois Constantino cria uma versão cristã pagã e adota e permite isso no Império, dá a liberdade de uma versão paganizada do cristianismo, que é uma mistura de princípios de Deus com tradições pagãs. Então isso também é uma tentativa de minar os ensinamentos de Deus, porque nós temos que pensar não só na perseguição física, mas nós temos que pensar naquilo que tenta destruir o conceito essencial do cristianismo, que são os seus princípios. Isso acontece no Império Romano em duas fases. No primeiro, Império Romano pagão, como se chama, e depois no Império Romano cristianizado, já quando o Vaticano, o papado começa, não o Vaticano, mas o papado começa a existir, né? A instituição do papado. Então o juízo lembra a primeira praga, sangue simbolizando e queda de Roma. Então nós temos na segunda trombeta alguns elementos interessantes. Terceira trombeta, vamos lá, versos 10 e 11. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas, ou amargas, né? Para ficar mais simples a leitura, né? Vamos lá. Grande estrela ardendo como tocha chamada Absinto. Levando em conta o fato de que as estrelas são associadas a anjos, isso é um fato bíblico. Jó, Isaías, em outras partes também. Pode-se pensar que essa estrela seja Satanás e sua rebelião contra Deus. Ah, mas não pode ser uma pessoa? Poderia, mas não há uma associação dessas dentro da Bíblia. Você não vê estrelas sendo associadas a pessoas, mas sim a Satanás, como anjo rebelde. E ele sempre na condição de anjo rebelde. Nesse caso, cair sobre as fontes das águas simbolicamente seria o quê? Um ataque à palavra de Deus. Ou seja, Satanás contaminando a palavra de Deus com erros. Paralelo claro com o período do cavalo preto e amarelo dos selos e períodos das igrejas de Tiatira. Perversão e contaminação do evangelho puro. Vamos entender. Primeira trombeta, juízo sobre aqueles, uma advertência, né, de juízo sobre aqueles que, digamos assim, tentam destruir o povo de Deus no primeiro século. Avança Império Romano na segunda trombeta, é a principal interpretação. Já o Império Romano pagão, e aqui já é o cristianismo diluído, já é aquele cristianismo medieval. Então, aqui nós estamos vendo o quê? Um período em que o cristianismo até predomina, mas não é o cristianismo tal como a Bíblia relatou, não é o cristianismo puro. Por isso que aqui as águas estão, essa estrela, essa trombeta, ela apresenta o quê? Algo que cai no rio e contamina, o absinto. É um veneno. Não é algo que deixa a água pura, pelo contrário, contamina. Essa é uma relação muito interessante com o período de contaminação espiritual e doutrinária que aparece principalmente no período da igreja cristã medieval. Então isso aparece aí, fica claro isso.
os textos ajudam a entender. Algumas pessoas podem ter uma interpretação diferente, querer achar que absinto é uma coisa, que essa estrela é outra. Absinto, é algo que contamina, deixa amargo, não fica potável a água, ela não é pura para ser bebida. Assim como a palavra de Deus, se ela for distorcida, ela não é pura para ser ensinada e nem para ser aprendida. Absinto, então, é a planta da família das Artemisia absinthium, caracterizada pela amargura, que simboliza profeticamente amargura, amargor e morte. Há tipos venenosos. Provérbios, inclusive, e Amós vão traduzir como Amós vai traduzir como alosna. E seguindo a linha interpretativa histórica, a terceira trombeta teria a ver, portanto, com o período da história pós-Império Romano, tem a ver com a Igreja medieval. Eu falei disso. Existe uma outra interpretação para a estrela absinto. Alguns interpretam que seria uma referência a Átila, o rei dos hunos. Ele empreendeu uma forte invasão a Roma por volta de 441 d.C. Porém, essa explicação não contempla todo o contexto da descrição. Então, alguns acreditam que foi... O que era o rei dos hunos, Átila? Era um bárbaro, ele considera bárbaro, né? Que não eram romanos. Ele, digamos assim, ele faz uma forte invasão em 441, então ele afeta Roma. Mas as características apresentadas da absinto não fecham com um rei homem apenas que ataca um outro império, ou um império que ataca o outro. Não é bem isso que aparece no contexto. Mas a gente apresenta esta forma de interpretação para que as pessoas saibam que existe, e alguns podem até defendê-la com mais argumentos além desse. 3 pragas, 3 trombetas. Olha, eu estou falando muito de praga, e na verdade trombeta, não confundamos, né? Trombetas e pragas, períodos distintos. Agora, trombetas e selos, sim, períodos iguais, ênfases diferentes. Versos 12 e 13. Versos 12 e 13, capítulo 8. Estamos terminando o 8 já. O 4º anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, 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 dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda tem que tocar. Quando tudo parecia o fim, o anjo vai dizer que tem mais trombetas ainda, tem mais advertência, tem mais juízo de advertência. Essa 4ª trombeta, ela lembra da 9ª praga da escuridão sobre o Egito, tá? Escuridão, tá? Então a referência sempre são as pragas também. As pragas são referências para as trombetas e para as próprias pragas, 7 últimas pragas. Por isso que às vezes eu acabei trocando praga por trombeta, porque a referência são as pragas do Egito. No Antigo Testamento, o escurecimento dos corpos celestes estava sempre associado à aparição de Deus com juízo. Isaías 13:10, por exemplo, vale ler profecia contra a Babilônia. Como é que é descrita essa profecia contra a Babilônia? Isaías capítulo 13, verso 10. A essa altura muitos devem estar dizendo: nossa, é muito conteúdo. Não fiquem apavorados. Dá para reler tudo depois. É para você ser estimulado a estudar a Bíblia, ler para você mesmo, fazer perguntas para tentar compreender melhor alguns pontos. Fique bem tranquilo, Deus vai te dar capacidade de estudar e de compreender a maior parte das coisas. 13, verso 10 de Isaías. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol logo ao nascer se escurecerá e a lua não fará resplandecer a sua luz. Isso na profecia contra a Babilônia. Interessante, né? Uma profecia de destruição, claro que num outro contexto, né? Mas com esse elemento da escuridão. Ezequiel também vai falar a mesma coisa, só que contra o Egito. Este é o capítulo 8. Eu não sei como estamos com o tempo, mas se a gente tiver tempo, a gente avança para o 9. Então vamos lá. Ainda tem um pouquinho da 4ª trombeta. A obscuridade da 4ª trombeta tem a ver com a ausência de compreensão espiritual que resulta da ausência do Evangelho. Porque a gente diz: mas que escuridão é essa? É uma escuridão simbólica, a escuridão da falta da palavra de Deus, da falta da palavra clara, pura, cristalina. É essa que falta nesse momento. Que momento? Momento histórico que nós estamos acompanhando aqui.
Período medieval, faltou o quê? Não é que não havia pessoas cristãs, mas faltava o quê? A palavra de Deus sendo estudada, a palavra de Deus sendo compreendida, a palavra de Deus sendo disponibilizada. A luz, em compensação, simboliza o Evangelho e Jesus, que é a luz que ilumina o mundo. Então, o fato de aparecer na quarta trombeta, escuridão, é muito significativo. Falta Jesus, falta luz, falta palavra. E isso num período em que o cristianismo era predominante, cristianismo medieval. Então, há uma alusão, porque se você seguir a cronologia histórica, alguém vai dizer, mas por que tem que seguir a cronologia histórica? Porque as profecias são compreendidas dentro de um contexto histórico. Não é no período que a gente acha, é no período que tem relação com o que a profecia determinou. Então, só pode ser depois da morte de Jesus e vai ter que ser para frente. Então, essas indicações estão no próprio texto bíblico, como a gente viu no começo. Lembra que primeiro vinha o sacrifício do cordeiro? Aparece isso no começo do capítulo 8. Sacrifício do cordeiro, depois o altar de incenso e as orações, simbolizando as orações. Então, primeiro o sacrifício. Então, as profecias vão partir no momento que Jesus morre. Elas não vão ser anteriores. Estas aqui, das quais nós estamos falando, não são de outras partes do livro, são de outros momentos. Tem profecia contra a Babilônia, que depois é substituída pela Medo-Pérsia como um grande império. Tem profecia contra o Egito. Tem profecia contra o próprio Israel, que vai ser levado cativo. Isso é outra história. Nesse contexto histórico, então, após o período medieval, mesmo com a reforma protestante que aconteceu, né, nós sabemos, durante o período medieval, há uma reação ao cristianismo medieval tradicional com a reforma protestante. Mesmo assim, o cristianismo bíblico, de forma geral, foi rechaçado pela idade da razão. Ceticismo, humanismo, liberalismo. O produto final é o secularismo, com orientação materialista, rejeitando o sobrenatural. Isso aqui é muito interessante. Muitos autores interpretam essa quarta trombeta como um início de um período que é um outro tipo de escuridão. Já não é o cristianismo que tira a palavra, mas é o secularismo, a idade da razão, é o ceticismo que nega toda forma de religiosidade. Isso aconteceu. Isso aconteceu claramente, você conhece, já ouviu falar, já estudou sobre a Revolução Francesa. A Revolução Francesa se contrapõe contra todo tipo de crença de religião tradicional. Ela se contrapõe não só ao papado, mas à forma de religião existente. Então a escuridão, portanto, pode ter relação direta com o fato da obscuridade do Evangelho puro de Cristo como única fonte de vida espiritual. A luz mesmo, né? Outra interpretação mais histórica explica que os corpos celestes obscurecidos seriam os imperadores, senadores e cônsules romanos, ou seja, o fim do Império Romano Ocidental em 476. O problema dessa interpretação puramente histórica é que ela não leva em conta o sentido espiritual que há na quarta trombeta. Ela só leva em conta que seriam alguns cônsules, senadores, imperadores romanos, mas ela fica muito limitada, colocando como foco Roma, e não entra muito num período histórico mais amplo. Mas ficam as duas explicações, né? As 4 primeiras trombetas funcionam, então, como advertências divinas que precedem os 3 ais das 3 trombetas restantes. São 7, né? Então, vem aí 2, e a 7ª é um pouquinho diferente. O anúncio vem com uma águia anunciando juízo para impactar o leitor sobre o que ainda vem pela frente, estrela caída do céu, representação de Satanás. E agora, 5ª trombeta. Só que nós já pulamos de capítulo, então nós já estamos no capítulo 9. Eu não sei se nós vamos conseguir concluir totalmente hoje, mas mesmo que a gente não conclua a 5ª e 6ª trombeta, porque elas são um pouquinho mais complexas, prometo que no próximo estudo nós vamos detalhar mais. Capítulo 9, então, de Apocalipse, versos 1... nós vamos ler do 1 até o 12. Agora é um trecho bem maior. O 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como que tem os escorpiões da terra,
E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, então somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Tem várias coisas que nós já estudamos por aqui. Selo de Deus, trombeta, escureceu-se o sol. Foi-lhes dado também não que os matassem, sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro. E o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes como dentes de leão. Tinham coraças como coraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos, quando correm a peleja. Tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion. O primeiro ai passou. Eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. O anjo gosta de avisar, vem mais. Olha só, tem muito simbolismo aí, tá, gente? Vamos tentar entender alguns deles. Um poço de abismo de onde subiu uma fumaça de grande fornalha. Uma referência a profundezas da terra, um lugar simbolicamente de morada de Satanás. Associação com o personagem Abaddon Apolion, significando destruidor. Essas palavras querem dizer destruidor. Abismo associado a lugar de anjos caídos, desde a expulsão do céu. Quando a gente vai para a etimologia, ou seja, o estudo da palavra, dessas palavras, elas todas têm a ver com o quê? Com abismo, com lugar de morada, associadas à morada daqueles que se rebelaram contra Deus. Não é necessariamente um lugar onde pessoas mortas comuns estão. Não é isso. É esse outro sentido. Então, esse abismo nunca é um lugar de seres obedientes a Deus. O abismo é de alguém que é desobediente a Deus, que se opõe a Deus. Os gafanhotos seriam simbolicamente forças demoníacas que não afetam os selados de Deus, não afetam, é falado aqui, eles não fazem dano àqueles que têm o selo de Deus, só os que não têm. E com a sua cauda causavam danos. A cauda é associada em Apocalipse 12:4 ao engano de Satanás, para enganar os seres humanos na rebelião contra Deus, especialmente aos falsos profetas. Então, a gente tem que juntar as peças. Caudas, abismo, esses gafanhotos, eles podem estar todos associados ao mesmo movimento que se opõe a Deus. Se opõe. Aqui fica claríssimo o aspecto da oposição, da contrariedade ao que Deus quer. Esses grupos aqui não são grupos que vão fazer a vontade de Deus. Não. Pelo contrário, você vai ver que é dito claramente aqui, ó. Eles não podem fazer dano aos que têm o selo de Deus sobre a fronte. Então, eles iriam fazer dano se eles pudessem. Portanto, eles não são aliados de Deus. Seguindo uma linha histórica, depois do obscurecimento da palavra de Deus na Idade Média, veio o Iluminismo na Europa, dos séculos 16 a 18. Período caracterizado pelo racionalismo, ceticismo, humanismo e liberalismo. Isso significou declínio espiritual, também uma vez que a religião, inclusive a bíblica, foi deixada de lado. Nunca se esqueçam disso, a religião bíblica foi deixada de lado com o ceticismo, com o racionalismo, com a força do iluminismo, na época digamos assim, da idade da razão, como é chamada, ou seja, pura razão e religiosidade fora. Também houve uma oposição à palavra de Deus. Ela também perdeu força. E aí que tem alguns textos que eu vou passar um pouco mais rapidamente, mas veja só como os próprios textos de história mostram sobre o declínio da religião. Sobre a religiosidade declinante antes de 1848 na Europa, Eric Hobsbawm, considerado um dos maiores historiadores de todos os tempos, ele disse o seguinte: naturalmente, o que não tinha precedentes era a secularização das massas. A indiferença religiosa dos senhores, combinada com o inescrupuloso cumprimento dos deveres rituais, para dar um exemplo às classes mais baixas, era há muito tempo familiar entre os homens emancipados. Ele está falando do período do iluminismo.
indiferença religiosa. Então alguns dizem, não, era um respeito à religiosidade, porque acabou com o papado, então acabou com o papado e quis por fim a religiosidade. Havia uma indiferença religiosa muito forte. Os homens polidos e instruídos poderiam tecnicamente acreditar no Ser Supremo, embora esse ser não tivesse qualquer função, exceto a de existir, e certamente sem interferência nas atividades humanas, nem exigir outra forma de veneração do que o reconhecimento benevolente. Se havia uma religião florescente entre a elite do final do século XVIII, diz Hobsbawm, esta era a maçonaria racionalista, iluminista e anticlerical. Sem dúvida de que nós estamos falando de um período em que a religiosidade está em baixa, obscurecida. E a quinta trombeta, por um aspecto, se encaixa muito bem com isso. Abismo, obscurece tudo. Esses gafanhotos, eles representam um massivo ataque contra o quê? Contra a religiosidade, contra a palavra de Deus também. Aí aqui teriam outras citações, eu vou passar, porque tem uma outra forma de interpretar, tá? Essa quinta trombeta. Eu sou honesto em dizer que existe uma outra interpretação, que também tem suas argumentações e que também merece ser compreendida. Outra possível interpretação segue a linha de que a quinta trombeta simbolizaria o crescimento e expansão do islamismo. Obscurecimento do sol, vamos falar direitinho, né? Seria o efeito da disseminação islâmica a partir de Maomé. Muitos de vocês já ouviram falar de Maomé, o grande líder, o idealizador, vamos dizer assim, do islamismo. Ele começa a disseminar em 622, com a fuga dele para Meca, né, que é o que eles chamam de Hégira, né? Pois é, esse abismo, nessa segunda interpretação, seria a queda de Cósroes II, que era um rei da Pérsia, que pode simbolizar a abertura do abismo, no sentido de ter preparado o caminho para os discípulos de Maomé saírem do seu obscuro país e propagarem suas enganadoras doutrinas a ferro e fogo, até que espalharam as suas trevas sobre todo o Império do Oriente. Essa interpretação parte do pressuposto de que o islamismo ele tenta destruir o cristianismo, tá? É essa a ideia que reforça essa interpretação. Na outra, o entendimento é de que o que enfraquece o cristianismo, o que ataca a palavra de Deus a partir do final da Idade Média, é o secularismo e não o islamismo. Então são duas visões diferentes para a explicação da quinta e da sexta trombeta também. O tormento com escorpião como de escorpião por 5 meses seria depois da morte de Maomé em 632. Abu Bekr, seu sucessor, dirigiu uma carta às tribos árabes, documentada por Gibbon, de que não deveriam matar pessoas nos mosteiros, mas outra classe de pessoas da sinagoga de Satanás deveriam ser implacáveis até que se tornassem maometanos ou pagassem tributo. Realmente, Maomé, isso a história comprova, ele começa a sua expansão matando todo mundo que ele considerava infiel. O exército de Maomé, que para muitos nessa interpretação é comparado aos gafanhotos, eles tentam destruir todos aqueles que não aceitam se converter ao islamismo que começava a se desenvolver. Então, o período de 5 meses, nesta interpretação, seria o tempo profético de 150 anos literais, a contar do momento em que os islâmicos passaram a ter um governo ou império. Isso se deu com Otman ou Osman, no século XVIII, chamado Império Otomano. Então, nessa interpretação, esses 5 meses seriam 150 anos digamos assim, do momento em que os islâmicos conseguem criar um império maior. Na outra interpretação, os 5 meses não tem uma explicação específica de data, tá? Quinta trombeta ainda. Em 27 de julho de 1299, Otman invadiu pela primeira vez a Nicomédia, ou seja, primeiro ataque dos otomanos ao Império Bizantino, que era o Império Romano Oriental, cristão, tá? Em 1449, para alguns historiadores 1453, houve o colapso do Império Bizantino. Portanto, esse período seria o tempo de tormento dos otomanos ao Império Bizantino. A maioria das pessoas concorda que é 1453. A maioria dos historiadores diz que é essa época do colapso, da tomada de Constantinopla, né? Que era a capital do Império Bizantino e que depois foi mudada, efetivamente, quando o Império Otomano toma, mais tempo depois vai se tornar Istambul, né? Sexta trombeta, já
Vamos tentar fechar a sexta trombeta, porque ela tem duas explicações. Vocês viram que nós tivemos que fazer uma bifurcação. Então vamos lá. Primeira, vamos ter que ler primeiro, não temos como a gente seguir sem ler. Esse estudo de hoje vale uma boa revisão depois, tá? Fiquem tranquilos. A gente vai voltar à quinta e sexta trombeta no próximo estudo para reforçar. O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças, cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Pois a força dos cavalos estava na sua boca, e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Verso 20, os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos. Olha que interessante, não se arrependeram, apesar da advertência. Deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvem, nem andam. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem das suas prostituições, nem dos seus furtos. E acabou o capítulo 9. Acabaram as trombetas, pelo menos a leitura. Contexto do mesmo altar de incenso mencionado nos capítulos 8, 3 e 4. Então é um avanço na resposta divina às orações. Lembra que eu falei no começo, né? Paralelo óbvio com os anjos que simbolicamente retêm os ventos destruidores da terra. Eufrates, no Antigo Testamento, marca o limite entre o povo de Deus e os seus inimigos. Essa liberação dos anjos pode ser entendida da forma que Deus permite atuar. Os gafanhotos podem causar tormento de 5 meses. Essa é uma primeira forma de interpretar. Da boca do cavalo saem fogo, fumaça e enxofre, combinação dos 3 elementos, símbolo do juízo de Deus. Aqui tem uma coisa interessante. Os cavalos, aqui na descrição, é o texto que nós lemos. Cavalo matam com suas bocas e suas caudas. São os cavalos que matam, tá? Isso sugere continuidade da quinta trombeta, por conta dos enganos. Lembra que eu falei de cauda como engano e da boca falando aquilo que é a mensagem? Se é uma mensagem falsa, ela engana. Aqui nós estamos falando de inimigos de Deus, que causam mentira, tentam enganar. Uso de falsos ensinos para enganar. Uma menção à boca que blasfema. Apocalipse 13, 5 e 6 nós vamos ver claramente. O que é a boca que blasfema na profecia? É sempre uma mensagem falsa para tentar enganar. É esse o sentido. Sugestão é de um conflito final entre forças da luz e das trevas em caráter espiritual e não militar. É isso que diz a primeira forma de interpretação. Tem um link com Apocalipse 7, com Apocalipse 16. Esse paralelo faz com que a gente entenda a sexta trombeta como algo no tempo do fim e não antes. Por quê? Porque é algo posterior a 1798, que é o período do tempo do fim. Já falamos em alguns estudos anteriores sobre isso. Mostra, segundo essa visão, que a última crise do mundo será caracterizada por uma intensa atividade demoníaca contra Deus. Esse julgamento de advertência aos perdidos não os leva ao arrependimento. Lemos isso claramente. Então a cena da sexta trombeta, nessa primeira interpretação, é paralela à cena dos 4 anjos. Há, no entanto, um intervalo, um interlúdio entre a sexta e a sétima trombeta. Esse interlúdio está relacionado ao que se sucede à sexta trombeta. Vamos lá, então. Sexta trombeta declara o ponto final da história da Terra ao tocar a sétima trombeta. Tempo de preparação intensa e grande reunião para a batalha espiritual do Armagedon. Os 4 anjos estão afrouxando os ventos destruidores. O selamento está quase completo. A exemplo do que ocorreu com o período entre o sexto e o sétimo selo, quando foram identificados os 144 mil que permanecerão firmes no tempo do fim, entre a sexta e sétima trombetas, mostra o que farão até o fim dos tempos os salvos. Vamos passar? Bom, aqui tem a outra interpretação, que eu só quero finalizar com a outra interpretação.
para os comentaristas da outra interpretação, da linha que a gente chama de sarracenos e otomanos, aqui Eufrates é literal, é literalmente Eufrates. Interpretação no sentido de que foi partindo dessa região que os turcos invadiram o Império Bizantino. E é verdade, historicamente isso existe. Como é que eles interpretam essa expressão hora, dia, mês e ano? Para essa linha de interpretação seriam 391 anos e 15 dias. Para Guilherme Miller, o precursor do adventismo, do movimento adventista, os períodos da quinta e sexta trombeta são um apenas. Seriam 150 anos, mais 391 anos e 15 dias, totalizando 541 anos e 15 dias. Mas que números são esses, né? Ponto de partida para isso é 1298, que é aquela data que é o primeiro ataque de Otman, ou Osman aos bizantinos, 1299, na verdade, né? E o ponto final, então, seria 1839. Contando aquele período todo que eu falei ali, né? Já essa segunda interpretação. Para Josiah Leach, mais tarde, ele organizou essas datas de forma diferente. Ele disse que a quinta trombeta compreenderia o período entre 1299 e 1449. 1299 porque seria o fortalecimento de um império islâmico, que é o chamado Império Otomano, certo? E em 1449 seria o colapso do Império Bizantino, porque daí a sexta trombeta tem que acontecer, né? Você tem que ter o quê? Enfraquecimento. Apesar de eles atacarem, eles se enfraquecem. Só que o que acontece? O Império Bizantino é que entra em colapso em 1449. Ou seja, é a força do Império Otomano mais ainda. É a continuidade, não é o enfraquecimento do Império, do Império Otomano, e sim do Império Bizantino. Então, esse momento, segundo o cálculo que Josiah Leach e outros fazem, vai terminar em 1449. Só que tem o seguinte... oficialmente, a queda do Império Bizantino é registrada em 1453, quando Constantinopla foi tomada pelo sultão Mehmed II, ou Maomé II. Em 25 de julho de 1840, que é o restante desse tempo profético, foi assinada uma convenção de Londres e tal. Motivo: a guerra com Mohammed Ali, do Egito, que aceitou finalmente ficar com o território assírio. Então, esse seria o fim do Império Otomano, em termos de força. Em 11 de agosto, o empresário turco chegou a Alexandria com os termos da convenção em Londres. Então, o que acontece? Aqui pode voltar, que não é Apocalipse 7, não. O que acontece aí em relação a essa segunda interpretação? Ela vai dizer que o Império Otomano, na quinta trombeta, ele se fortalece, começa o fortalecimento dele, e na sexta ele consolida o fortalecimento por meio do Império Otomano, tomando Constantinopla. Só que na avaliação, eu não coloquei aqui, mas na avaliação dos que interpretam dessa maneira a quinta e sexta trombeta, em 1449 há de fato o verdadeiro fortalecimento do Império Otomano, embora a tomada de Constantinopla tenha acontecido um pouco depois, em 1453. Então são duas formas de enxergar, aí são diferentes. Uma forma olha para o lado mais militar histórico, com o crescimento e expansão do islamismo na quinta e na sexta trombeta, e outra olha a quinta e a sexta trombeta como crescimento do quê? Do ceticismo, do humanismo, do racionalismo, que ambos vão obscurecer o cristianismo. Só que na interpretação, isso é importante para finalizar você entender, nessa segunda interpretação mais militar, ela está sempre pensando numa guerra literal contra os cristãos, contra o Império Bizantino. Na outra é um sentido mais espiritual, é um ataque ao cristianismo como essência, como conceito, como princípio. Fica para você estudar e tentar ver o que de repente você acredita, você entende que é mais plausível. Eu, particularmente, deixo para você pensar a respeito, tenho minhas ideias, mas é muito legal saber que a palavra de Deus deixa uma coisa bem clara. As trombetas vão tratar de como os inimigos de Deus não prevalecem, apesar de se desenvolverem. Ao longo da história, o cristianismo é atacado, mas o cristianismo permanece. E seus inimigos vão perdendo batalhas.
principalmente no aspecto conceitual, porque o racionalismo cresceu, se desenvolveu, mas o cristianismo não morreu e tem, principalmente o cristianismo bíblico, permanece sendo uma influência. A gente vai ver isso mais à frente no Apocalipse, como é que o cristianismo vai continuar expandindo e sendo ensinado em todo o mundo. Liane. Muito bem, Felipe, intenso, né? Mas é muito bom. Nós ficamos muito felizes de que você tenha acompanhado essa aula. É bastante conteúdo, é bastante aprendizagem e nós queremos motivar você, incentivar a não ficar por aqui. Nós queremos que você releia, que você pegue a apresentação, que você estude novamente, talvez que você converse com outras pessoas que também possam te ajudar a entender sobre esse conteúdo e também a procurar artigos, vídeos, livros, todo tipo de material que você também pode utilizar, que nós temos disponíveis também para você continuar estudando esse assunto do Apocalipse. Felipe trouxe uma sugestão para nós, né, Felipe? Trouxe uma sugestão, um livro muito interessante, O Grande Conflito, muito bem, de Ellen White. Aqui fala sobre vários aspectos que nós estamos estudando. Então, recomendo a leitura desse livro, estudo. Ele é um livro meio denso, ele tem uma parte histórica, uma parte profética. Então, leia e estude com calma, você vai gostar. Para quem quer entender, né, sobre o grande conflito, o que passa, né, sobre essa guerra entre o bem e o mal, que é justamente comentada em suas etapas também no Apocalipse, fica aí a recomendação, então, o livro O Grande Conflito. Quero lembrar para você também que lá em apocalipse.com nós temos vários artigos, vários textos que tratam sobre as profecias, que tratam sobre o livro do Apocalipse também. Está lá tudo disponível para você acessar, é só entrar apocalipse.com. Muito bem, Felipe. Semana que vem nós vamos estudar, então, revisar aí as trombetas do capítulo 9. Vamos revisar. E começar o capítulo 10. Sim. O que trataremos no capítulo 10? João e o livrinho vai justamente entrar mostrando como que a mensagem verdadeira de Deus se expande. Porque aqui a gente vê a expansão das forças do inimigo. Sim. Agora vamos ver a expansão da palavra de Deus. No capítulos 10 e 11 vai ser muito legal ver isso. Muito bem, você é nosso convidado para participar do nosso próximo estudo aqui do curso avançado do Apocalipse. Vamos encerrar com uma oração, Felipe? Vamos orar por cada pessoa que está assistindo e que vai com certeza compartilhar. Esperamos que compartilhem, aliás, esse conteúdo com os outros. Senhor, muito obrigado porque nós conseguimos confirmar na sua palavra, especialmente no livro do Apocalipse, capítulos 8 e 9, que apesar dos ataques ao longo da história de inimigos do Senhor, o Senhor prevalece com a sua palavra, com o seu povo, com as pessoas que fielmente se apegam ao Senhor. Como muitas pessoas que sabem que estão assistindo agora. São sinceras, querem conhecer mais a sua palavra. Há outros que talvez digam, isso não faz parte, não tem nada a ver. O Senhor respeita a todos, mas o Senhor quer salvar a todos também. O Senhor quer que todos conheçam a sua palavra e a partir desse conhecimento tomem as decisões na sua vida. Definam o que querem, se querem ter uma vida com o Senhor ou não. O Senhor respeita, mas o Senhor quer salvar. O Senhor tem empenho e se manifesta como se manifestou no passado para mostrar e advertir e avisar, olha, isso vai acontecer, apeguem-se a mim. Assim, essa mensagem continua para nós hoje. Que nós possamos ouvir a sua voz, nos aproximarmos do Senhor, nos conectarmos com o Senhor. Isso nós pedimos com o perdão de nossas falhas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, nos vemos no próximo estudo.